Voltei trazendo outro review de filme de terror neste Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias vou estar trazendo a análise de um filme de terror diferente e no dia de hoje eu vou estar analisando o filme chamado Sinister 2, né? Acredito que aqui em português ficou A Entidade 2, porque o primeiro filme se chamava A Entidade. Então, quem acompanhou a maratona que eu fiz ano passado, sabe que eu assisti esse filme. É um filme de 2012, né? O Sinister 2 é de 2015 e ele é uma sequência direta, uma continuação. Até onde eu sei que é a mesma equipe, a mesma produção. Acredito que só um único ator volta num papel recorrente e a própria figura, a entidade, mas né, ela não era necessariamente um ator. Inclusive mudaram até um pouco o visual da criatura. Então, era um filme que, honestamente, eu nunca tinha assistido, porque o primeiro filme, apesar de não ter achado ruim, e quem ouviu a minha análise dele ano passado, sabe que ao mesmo tempo que eu não achei ruim, eu só não achei tão bom assim, sabe? Então não é o tipo de filme que eu pensava, tinha que ter uma continuação, precisava de uma continuação, merecia uma continuação, digamos assim. Só que no final das contas fizeram, já faz 7 anos que foi lançado, inclusive, e eu assisti para estar analisando aqui agora, né? Então, basicamente, o que eu tenho para dizer é que quem assistiu o primeiro filme, eu posso te recomendar assistir o segundo filme, sabe? Ele trata da mesma história, ele expande certos pontos da história, e eu diria que em qualidade ele é equivalente, talvez até um pouco superior, sabe? E eu acho que o defeito dele é o mesmo defeito do primeiro filme, que pra mim, especificamente, eu não achei ele um filme incrível, sabe? No final das contas eu terminei, achei, valeu a pena, digamos assim, ter assistido, não foi um negócio que eu achei uma perda de tempo, que eu achei, foi chatão, ou foi uma das piores filmes que eu já vi. Não, foi um filme bacana, só que também ao mesmo tempo, assim como o primeiro filme não me deixou muito encantado pelo universo, pela narrativa, ou até impactado, sabe? Esse segundo filme também manteve essa qualidade um pouco acima da média, digamos assim, mas nada mais do que isso, sabe? Então vamos lá, né? Vamos partir para aquela análise cena a cena e tal. E a primeira cena desse filme é bem remanescente do primeiro filme, né? Que no primeiro filme começava mostrando para nós um incidente que tinha rolado na casa, que depois o protagonista ia morar e a gente ia ver o que tinha acontecido lá, né? Através daquelas gravações. Esse primeiro filme tem uma cena no mesmo estilo, só que daí, na verdade, é uma cena que depois a gente vai assistir, sabe? É um rapaz. Tipo, não é um rapaz, mas, né, pra quem já assistiu o primeiro filme, imagina que é uma criança filmando a família dele, que eles estão presos, assim, em cruzes de madeira, sabe? Eles estão com os braços deles amarrados nessa cruz, com sacos na cara, né? Em 3 cruzes diferentes, e atrás deles tem uma plantação, sabe? Então essa é a primeira cena do filme e quando o rapaz vai tocar assim, ele vai tocar um isqueiro num fluido inflamável e tudo mais, corta e a gente vê assim o título do filme, não sei se... Não, na verdade o título aparece depois da próxima cena, que daí a gente vê um garoto se acordando de um pesadelo, sabe? Que na verdade, digamos que essa filmagem que a gente viu seria um pesadelo desse menino, embora nesse primeiro momento eu não tinha certeza disso, né? E tu vê que depois, quando ele se deita de novo, ele enxerga alguém deitado atrás dele, sabe? Tipo um espírito, assim, uma aparição, que não é a entidade, sabe? É realmente um rapaz mais jovem, uma criança, sabe? E daí aparece o título do filme, né? Sinister 2. E daí a gente vê o delegado do primeiro filme, que eu já vou dizer que esse daí é o único personagem que voltou, ele é o protagonista desse filme, e eles fizeram a decisão de manter o nome dele só delegado, sabe? Na verdade, no inglês, né, é Deputy So and So, esse Deputy So and So quer dizer, assim, realmente delegado tal e tal, porque ele é aquele delegado que ele ajudou o protagonista do primeiro filme, só que o próprio protagonista do primeiro filme meio que cagava pra ele e chamava ele de deputado tal e tal, porque ele nem tinha decorado o nome do cara, sabe? E eu nem sei se no primeiro filme ele chega a falar um nome. Só que nesse segundo filme eles mantiveram essa piada, inclusive ele não é chamado por nome algum o filme inteiro. Então, eu achei uma decisão meio tosca. Eu entendo que isso daí fez parte da identidade também do personagem, só que de todas as identidades que eles podiam dar pra esse sujeito, o fato dele só ser chamado de delegado o tempo inteiro, ainda mais que ele não é mais um delegado, ele é um ex-delegado. Então, olha, é uma decisão meio podre, tá? Sabe? É o tipo de coisa que poderiam ter feito um pouquinho de esforço pra fazer algo melhor do que isso. E tudo mais, né? Aí tu vê que ele tá indo visitar uma catedral pra se confessar. Ele vai até um confessionário, começa a ter uma conversa com o padre, ele pergunta pro padre se o padre acredita no mal, sabe? Daí o padre diz que ele acha que o mal não pode ser vencido,
mas que ele deve ser resistido, sabe? E eles também teve alguma parte da conversa que o padre já sabia quem ele era por causa do... Eu não me lembro exatamente como que o padre chegou à conclusão de que ele era o cara que tinha lidado com o incidente lá do sujeito do primeiro filme e tudo mais. Só que tem essa conversa aí que honestamente não tem muita repercussão na história, sabe? É só realmente pra gente ver o nosso protagonista entrando em cena, né? Depois disso a gente vê uma mulher, que essa daí vai ser outra personagem que vai fazer parte dessa narrativa, com duas crianças que inicialmente eu pensei que eram dois meninos gêmeos, até o final do filme eu já não tinha mais certeza, sabe? Talvez eles sejam aqueles gêmeos que não são idênticos, mas até eu vi que pelo nome dos atores, os atores são irmãos também. Então eu acho que eles são idênticos sim, sabe? Só que eles devem ter, sei lá, ou eles não são idênticos ou o cabelo deles é um pouco diferente, sabe? Só que são dois meninos que não tem muita diferença física mesmo, sabe? E eles estão percorrendo-se por corredores e tudo mais, essa mulher e os filhos dela, e em determinado momento, eles iniciam uma fuga que não fica bem clara por quê. Poderia ser simplesmente porque ela estava roubando alguma coisa, algo desse tipo, sabe? Só que, honestamente, pelos olhares que ela fez pro cara que correu atrás dela e tudo mais, dá pra ver que tinha uma outra questão, né? E daí de volta pra casa deles, a mãe elogia um dos filhos, sabe? Dizendo, tu fez muito bem lá atrás, ou tu mandou bem hoje mais cedo. Não mandou bem, ela falou outra expressão, né? E depois disso a gente transiciona de novo pro delegado, sabe? Que tu vê que ele tem uma foto da residência, ele tem uma fotografia, né? Eles fizeram esse cara manter a tradição do personagem do primeiro filme, que era aquele negócio de manter aquele quadro, estilo, né, de investigador, né, ou detetive que a gente vê nos filmes e tudo mais, com papéis e anotações e fotos e páginas de jornais e fazendo aquelas ligações com linhas e tudo mais. E esse delegado tá fazendo isso também nesse filme, né? E tu vê. E é só uma tentativa mesmo de unir ao primeiro filme, sabe? Que também é o tipo das características que eles podiam ter decidido para compor a identidade desse novo protagonista. Eu acho que eles fizeram mais escolhas constantemente, sabe? Talvez esse protagonista seja uma das razões que essa obra não é tão foda assim, porque dá pra ver que eles não se esforçaram, né? Embora que nem todo protagonista de filme de terror tem que ser incrível. Inclusive a maioria não são, mas eu acho que essa é a razão também por causa da maioria dos filmes de terror. Costumam ser experiências meio mistas, sabe? Até pra mim que sou fã do gênero. Porque eu acho que, honestamente, são poucos filmes que conseguem conciliar um protagonista interessante em obras de terror, sabe? Que consegue fazer a personalidade daquela pessoa e as falas e as motivações e a história dele mesmo ser interessante e ele não ser simplesmente vítima das circunstâncias, sabe? Que é o que constantemente esses filmes acabam criando. Enfim, aí tu vê que ele tem uma foto daquela casa que tá morando essa mulher com essas duas crianças, e tu vê que ele tá fazendo uma pesquisa que envolve uma igreja e também a entidade do primeiro filme, né? Todo esse tipo de coisa. Aí nós vemos a mulher, né? Eu vou dizer que o nome dela é Courtney, né? Courtney, embora até esse momento do filme a gente não saberia disso, mas ela tá trabalhando na igreja que tem lá, que é uma igreja que fica perto dessa casa que ela tá morando, digamos assim, sabe? E daí tu vê que ela começa a ver um barulho que parece uma lata, uma tigela, fazendo barulho assim, sabe? Como se alguém estivesse fazendo, batendo ou jogando alguma coisa dentro dessa tigela. E ela abre assim uma cortina e ela enxerga uma tigela atrás, sabe? Lá nos fundos, mas aí a cena é cortada quando o filho dela, o tal de Dylan, foi ali falar com ela. E quando vê, ele fala que a janta tá pronta, algo desse tipo, e quando eles nos mostram o ângulo de visão do menino, a gente tinha visto já que ele tinha dado uma travada, sabe? Ele teve tipo um piripaque, assim, do Chaves, e daí quando vê depois a visão vai pro ângulo dele, e é como se ele estivesse enxergando uma mancha de sangue, assim, no chão, tenta ver que esse menino já tá enxergando certas coisas, sabe? Ah, aí depois tu vê que quando a mãe desses meninos tá colocando ele pra dormir, já deve ter anoitecido e tal, o outro irmão, que depois a gente vai ficar sabendo que o nome dele é Zachary, né? Ou Zack, que é melhor falar assim mesmo, comenta que o Dylan tem estado estranho desde que eles se mudaram pra aquela casa ali, né? Aí também, na hora que já tava as pessoas dormindo, digamos assim, o Dylan recebe uma visita de Milo, sabe? Eu não sei se chama de Milo ou Milo, agora eu me esqueci, eu vou chamar de Milo. Mas é um guri morto, sabe? É um fantasma que nesse filme, digamos que enquanto no primeiro filme a gente só enxergou o tempo inteiro a história pela ótica do Ellison, né, que era o protagonista, a gente não viu como é que os outros personagens estavam vivendo individual aquela história toda. Nesse filme eles foram pro outro lado, que é para mostrar o que aconteceu com a criança que estava sendo enfeitiçada, amaldiçoada
pela entidade, né? Que de certa forma foi uma escolha, tipo, eu já disse que não era um filme que parecia que precisava de uma, não precisava de uma, não precisaria de uma continuação, só que quando eles decidiram fazer uma continuação, pelo menos eles foram por uma rota realmente nova, sabe? Esse filme trata da gente ver como é que o menino que foi amaldiçoado é conduzido até o momento que ele vai fazer a execução, né? Que é algo que a gente não viu. No primeiro filme a gente só vê já o cara, tipo, sendo pego pela filha dele depois morto, mas a gente não viu todo o processo que rolou até o momento que a guria ia matar a família dela, digamos assim. Então, a gente vê esse processo desde o começo, esse guri vai lá e convida o guri pra seguir ele e tudo mais, e eles descem pra um porão, né? E lá no porão eles encontram uma caixa, e nessa caixa tem, mais uma vez, filmes. Se não me engano, até filme que também é uma máquina ainda mais antiga de filmagem, porque tem um gravador junto, sabe? Gravador não, tem um reprodutor de disco de vinil, parece, ou eu tô vendo coisa, sabe? Mas enfim, é um negócio bem doido lá. E eles mostram mais uma gravação de morte. Inclusive essa daí, agora eles tentaram inovar mesmo. Eu não sei se eu vou me lembrar de todas elas, só que essa primeira daí eu me lembro que é uma família que tava num pântano e a criança que matou a família dela prendeu a família dele toda de cabeça para baixo num pântano que tinha crocodilo, sabe? Aí eles estavam de pendurado ali e os crocodilos chegavam e comiam eles. Daí eu falei, ah, isso daí foi diferente, foi criativo também. Cinematográfico, claro, mas não, eu não me importo que o bagulho seja fora da realidade. Pelo menos tá mostrando algo diferente do que já foram as mortes do primeiro filme. Aí na manhã seguinte o delegado visita a casa dessa mulher. Na verdade ele não ia visitar a casa dessa mulher, ele estava indo aí incendiar essa casa. Essa é outra revelação que a gente vai descobrir mais adiante. Foi a razão por ele ter saído da polícia desde o primeiro filme, porque no primeiro filme ele tinha ajudado o Ellison e o patrão dele, né, o chefe dele na polícia, ficou puto. E daí depois que o Ellison morreu, ele foi lá e tocou fogo na casa do Ellison, porque se vocês não se lembram, o desfecho do final do primeiro filme é que a maldição concluía, né, rolava as mortes de fato, quando a família abandonava a casa que rolou o início, sabe? A família chega numa casa que tem os filmes, as gravações guardadas lá registradas, que eu até acho que deveria ter sido mantido como algo paranormal. Nesse filme eles quiseram mostrar que, talvez ainda tenha um caráter paranormal na jogada, sabe? Mas enfim. Uh, e daí, só que a criança da família, a nova família amaldiçoada, só ia matar a família dela depois que eles se mudassem, né? Era assim que funcionava e é por isso que o Ellison morria, porque quando ele se mudava achando que ele estava escapando, estava dando tudo certo. Então, ele queimou a casa do Ellison para nenhuma pessoa se mudar mais para lá, se a pessoa não se mudar mais para lá, ela não vai poder ir embora da casa também, né? Então esse cara estava sendo um incendiário, digamos assim, mas um incendiário do bem. E ele estava indo tocar fogo nessa casa daí, que parece que é uma casa que também tinha rolado uma... Parece não, com certeza é uma casa que também tinha casos misteriosos, assim, de gente morrendo e uma criança desaparecendo. Só que quando ele chega lá, ele vê essa mulher morando ali, e daí rola uma treta, tu vê que a mulher assume que ele é outra pessoa, que ele tá indo ali basicamente para pegar os filhos dela, que vai ter essa subplot no filme, sabe? Inclusive uma grande subplot que talvez até rouba a cena do filme, que eu vou deixar mais claro conforme chegar esse momento, né? E depois os dois tomam um café e se acertam, e o cara diz que, eu posso vir amanhã para examinar a casa, examinar ali a igreja, né? Por causa que foi na igreja que tinha rolado as mortes especificamente, né? Mas era na casa que rolava o encanto, digamos assim, e tudo mais. Aí, mais uma vez, nessa cena dá pra te ver bem que a personalidade do protagonista é dele ser um banana. E quando eu digo banana, é que não é assim, não é nenhuma crítica ao ator, ou dizer que ele tá interpretando mal, ou algo desse tipo, sabe? Eu acho que ele interpretou muito bem um personagem banana, porque foi escrito pra ele ser um cara meio que... as frases dele, apesar de ter sido um roteiro, sabe? Ele não fala como se alguém tivesse escrito o que ele vai falar, sabe? E tem tudo a ver com o que eles quiseram criar pra ele, que honestamente pra mim não foi a personalidade mais carismática que eu já vi no filme, né? Aí a próxima série começa com os garotos assistindo Night of the Living Dead, né? Já viu o filme também reconheceria, especificamente a cena que a guria mata, a guria zumbi mata a mãe dela com aquela pá de pedreiro e tudo mais. Daí ah, eles são conduzidos para dormir, né? E daí tu vê que antes deles dormirem eles foram escovar os dentes e o menino, um dos guris, o Dylan, na verdade, ele fala que eu sei o que aconteceu na igreja, mãe. Daí a mãe dele fala, como é que tu sabe quem é que te contou? Daí ele fala, eu ouvi por aí. Daí o irmão dele fala assim, eu também sei que não sei o que lá. Ele não fala eu também sei, ele fala, a gente sabe que não sei o que lá.
E daí a mãe deles fala, mas não fica pensando nessas coisas, tá? E daí quando ela sai de perto deles, tu vê que o outro guri, né, o Zack, pergunta o que aconteceu na igreja. Então tu vê que não é verdade, é só o Dylan, que é o guri que conversa com os mortos, né, que ele já foi guiado. Esqueci de dizer que na cena que aquele Milo acorda ele pra ir pro porão, lá embaixo ele já enxerga outras crianças mortas, sabe? E elas são bem, tipo assim, elas são interpretadas por atores normais, sabe? Não é um filme que ele optou pelo simbolismo ou pelas imagens fugazes. Quando essa criança está interagindo com as crianças mortas, elas são interpretadas normalmente como se estivessem vivas, inclusive, sabe? Então, só depois, mais adiante no filme, que elas começam a aparecer com uma maquiagem, né? Uma maquiagem estilo zumbi, assim, ou algo desse tipo. Só que, né, ainda assim, bem como se fossem bem materiais, sabe? Enfim, aí o delegado, tu vê que ele tá mexendo no computador dele lá, fazendo pesquisas, e ele é assombrado pela entidade, sabe? Porque a entidade começa a interagir no notebook dele, sabe? Tu vê que literalmente aparecem notícias de uma morte ter acontecido numa residência, numa igreja, sabe? E, se eu não me engano, era como se fosse uma premonição que um desses garotos gêmeos aí ia matar a família deles, e ele fica, ué, o que que tá acontecendo? E no final o computador dele simplesmente desliga, sabe? Ah, e daí, depois é a primeira vez que aparece a entidade nesse filme, que até então ele não tinha aparecido, eu acho, sabe? Eu não sei quanto tempo tinha sido de filme, mas ele tava chegando em meia hora já, sabe? Aí ele se agacha, eu tô chamando ele de entidade, mas o outro nome dele é Bogu, né? Que eles também mencionam. Só que, né, como o nome em português ficou a entidade, eu posso falar assim, né? Enfim, aí o bicho aparece primeiro na porta dele, e depois quando ele olha de novo pro monitor, o bicho já tá atrás dele, se olhando, sabe? Daí é jumpscare clássico, sabe? Assim, não tem muito o que falar, ele só enxerga, nada acontece, ele só fica cagado, né? Lá, 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 lá. Aí, continuando. O Dylan diz que não quer mais assistir. Ah, tá. É que ele é acordado de novo pra ir no porão assistir mais filmes e a gente começa a entender que é assim que vai rolando o processo, sabe? As crianças mortas mostram pra criança ainda viva as filmagens que elas fizeram e por isso que eu disse que essas filmagens existem, sabe? É explicado nesse filme que realmente as crianças que mataram as famílias deles que filmaram aquilo lá, só que né, a própria câmera em si talvez ela seja meio que sobrenatural, sabe? Porque quem é que ia conseguir reunir todas as caixas, quer dizer, todos os rolos de filmes numa caixa e deixar guardado numa casa específica? Talvez o aparecimento dessas caixas também seja sobrenatural e tudo mais. Só que os filmes foram feitos, sabe? As crianças, antes de matar as famílias deles, e aqueles meninos que estavam ali na volta do Dylan, tudo tinham feito isso, sabe? Era tudo crianças que tinham. As crianças desaparecidas que eram pegas pelo, pelo Bogu, né? E daí tu vê que ele fala que não quer mais assistir os filmes e vai pra casa daí. Ele viu um filme, né? Ele viu mais uma morte e vai pra casa não, ele vai pro quarto dele dormir e daí ele tem os flash forward, sabe? Que basicamente é cenas que tu consegue identificar que é o que vai acontecer no futuro ou o que deveria acontecer, sabe? Que esse rapaz daí deveria matar a família dele, tu vê ele como se ele fosse atacar a mãe dele, o irmão dele e tudo mais, né? Ah, aí o garoto se acorda. Ah, não, então é que nesse. Então, eu acho que nesse primeiro momento ele não tinha descido. É isso, é. O guri convidava ele pra descer, o guri morto convidava ele pra descer, ele dizia que não e ele tinha pesadelo. Aí depois do pesadelo ele descia lá embaixo, né? Descer lá embaixo é foda, né? Daí ele se encontra com as crianças, daí que diz, ah, se tu não quiser mais ter pesadelo, tu tem que continuar vendo os filmes, né? Então, digamos que era assim que a maldição funcionava também. A criança que se negava a assistir os filmes dos assassinatos ficava tendo pesadelo já, e daí ela ficava apavorada e tinha que continuar assistindo, né? E daí também, nesse momento também dá pra ver que a entidade já tá na casa, sabe? Tu vê que tem algumas cenas que quando o guri passa pelo corredor ou desce uma escadaria, tá, a gente vê o vulto daquela criatura que dá pra dizer que agora já tá começando, assim, ah, a capirotagem, né? Aí foram 30 minutos de filme que, honestamente, é aquela coisa que eu falei pra vocês, sabe? Realmente não teve nada que eu achei que se arrastou muito, então eu não posso dizer que foi 30 minutos ruins, só que também não tinha acontecido nada muito interessante que eu fiquei assim, impressionado, sabe? Aí na manhã seguinte, o Zack diz ao irmão dele que ele também consegue ver as crianças mortas, sabe? Ele chega assim, ah, sabia que tu não é tão especial, eu também consigo ver. E tu vê que esse menino ele já tá ficando incomodado, talvez, com esse processo inteiro, sabe? Não dá pra saber o quanto que ele já sabe que o irmão dele tá sendo influenciado, mas dá pra ver que ele tá, tipo, isso daí eu já vi o filme inteiro, então eu sei onde vai acabar, né? Mas digamos que são indícios de uma certa inveja, sabe? Porque esse rapaz, o Zachary, ele que preferia ter sido escolhido pra matar do que pra morrer, né? Embora talvez ele não soubesse exatamente o que ia acontecer. Aí o delegado chega pra investigar a igreja, né? E a gente volta
ele é guiado pela mulher até lá e ele fica sozinho. Aí a gente volta a ver os sons de balde, sabe? Balde ou tigela de metal. Ele começa a ir atrás dessa tigela e agora ele vê que tem uma tigela no meio do corredor e a tigela tá se mexendo, sabe? E daí. Só que essa cena é bem devagar, sabe? É bem lenta, digamos assim. A igreja tá toda detonada, parece bem um ambiente, esse típico de filme de terror, sabe? Com abandonada, com portas trancadas, com tábuas de madeira na frente e tudo mais. E daí, na verdade, é o jumpscare falso, sabe? Porque é tá de fake scare, no caso. Porque depois de rolar toda essa apreensão, o cara tá com uma pedra na tigela e tu vê que dentro da tigela tinha um rato, sabe? Então é tipo, hahaha, sabe? Só que daí depois rola daí o jumpscare de verdade, digamos assim, que assim que ele se vira pra trás, a entidade tá na frente dele, e daí ele se caga, sabe? Ele salta pra trás assim, e ele vai andando de costas assim, sabe? Ele acaba encontrando numa parede o símbolo da entidade, sabe? A marca registrada dele que aparece desde o primeiro filme. E daí, pra sair dessa cena tensa, o delegado recebe uma ligação de um cara que ele tem o nome, acho que é o Dr. Stoneberg, só que o próprio filme, tipo, o delegado chama ele, como assim? Quem é você? Você é tipo o novo Dr. Jones? E eu acredito que o Dr. Jones deve ser o personagem do primeiro filme, que era o cara que ajudava o Ellison a entender. Então, literalmente, eles estão só introduzindo um novo personagem do nada pra dizer que ele vai ter a mesma função na história, e é basicamente disso, sabe? Ele diz que o antigo Dr. Jones morreu, e que já cessaram já as investigações a respeito da morte dele, que não ficaram bem claras. E não vamos falar mais disso nesse filme, só que o cara disse que tem uma coisa muito surpreendente para mostrar para ele e que prefere que role isso pessoalmente. E o cara fala, tá, amanhã eu vou ir ver o que é, sabe? Que agora eu tenho que ir para casa, já tô acabando aqui o que eu tava fazendo, é isso aí, né? Aí antes dele ir embora, o delegado dá de cara com o Dylan na frente da casa, sabe? O Dylan, o guri que é o que tá sendo atormentado, digamos assim, né? Daí rola uma cena, uma conversa meio assim, não vou dizer que é uma conversa tosca, mas não é um diálogo incrível, sabe? É só um diálogo ok, não é nada gritantemente horrível, mas também não é uma coisa que me fez sentir estimulado quando tava rolando, sabe? Aí o pai dos meninos chega, né? Que basicamente esse é o primeiro momento do filme que aparece esse cara, né? Que a mulher basicamente ela tá fugindo desse marido dela, que ele. O que tu vai descobrindo é que esse cara bateu num dos guris, ele bateu no Dylan especificamente, e ele também batia na mulher, e ele é um cara muito rico, sabe? Tanto é que ela tá com medo de perder a guarda por causa disso, e por isso que ela tá meio que fugindo dele, sabe? E daí o cara tenta levar os filhos dela nesse exato momento, só que daí o delegado consegue impedir, sabe? Ele não fala que ele é delegado, que ele é ex-delegado, só que ele, tipo, rola uma conversa meio que, honestamente, eu não sei o quão truculento seria aquele policial que tá ali, sabe? Só que ele consegue dar ele consegue deixar bem claro que ele entende da lei e que se o cara fazer aquilo ali, ele tá fora do direito dele e que ele consegue fazer umas ligações, umas denúncias e tudo mais. Daí o cara simplesmente desiste, que ele fala pro... Aí o sujeito que é o pai das crianças, né, o cara que é ricaço e tudo mais, que é ligado com juízes, caralho, quatro, tudo isso é dito ao longo do filme, sabe? Ele fala bem assim, vai lá, tu não vai seguir adiante só por causa que ele é arrombado. Ele fala, mas ele tá certo, esse cara entende o que ele tá falando. Eu não vou perder o meu trabalho, eu também tenho filho pra sustentar, né? Consegue o mandato que daí a gente pega os teus filhos. E daí ele pega, ele só se retira nesse primeiro momento, sabe? O cara nem fala nada. Esse pai dos meninos, ele se mantém um mistério até a próxima cena que ele vai aparecer, digamos assim, né? Aí o delegado é convidado pra jantar, né? E rola uma cena meio que chatinha da refeição, sabe? E da pós-refeição, digamos assim. Porque na mesa os guris fazem uma conversa, fazem algumas perguntas pra ele, só que não é nenhuma pergunta assim muito que desenvolve qualquer coisa da narrativa, sabe? E depois disso a mulher pede pra ele ficar pra passar a noite ali e tudo mais. E daí não com ela, sabe? Passar a noite na casa. E daí ele disse que não poderia, só que daí um dos guris, né? O Dylan, insiste e ele acaba cedendo, né? Aí tu vê que ele tava dormindo no sofá e ele se acorda, tipo, ele não conseguiu pegar bem no sono, digamos assim. Daí a gente vê uma aparição da entidade e uma fotografia, sabe? Ele tá passando por umas fotos que não fica bem claro se ele que levou, tava nas coisas dele ou era uma foto que tava na casa. Só que ele começa a levar uma foto da igreja e ele chega dentro da foto
a entidade aparecendo lá, como se ela estivesse dentro da foto. Eu confesso que essa daí é uma das cenas que eu acho conceitualmente mais interessante, sabe? Seria muito divertido, quer dizer, seria muito assustador, mas tu tá olhando pra uma foto e algo aparece dentro da foto, ao vivo, ia te deixar bem assustado, né? E depois ele começa a ter uma conversa estranha com a mãe dos meninos. Quando eu digo estranha, é que eu realmente acho que foi feito pra ser assim, sabe? Esse cara daí, ele não tem o dom da conversa, então toda cena que ele tem um diálogo com alguém fica meio awkward, sabe? Fica meio que tipo assim, mano, esse diálogo tá meio estranho. E deu pra ver que deve ser o propósito, sabe? O personagem é assim. Até porque tem vários momentos que depois que ele conversa com alguém, ele mesmo fica se julgando como se ele soubesse que ele é um babaca. Então, né? Fazer o quê, né? É a narrativa que eles quiseram nos mostrar. Aí tu vê que eles vão até pros balanços e tudo mais, tem uma conversa meio que um início de flerte, sabe? O singelo, não é nada assim muito explícito, ele não dá uma pedradona assim na mulher, mas daí só pra eles estar conversando, e em vez de ter virado as costas um pro outro e indo dormir, tu já imagina que eles estão testando, né? Estão botando o pé na água pra ver se é profundo. Aí o Dylan é acordado pelo Milo, né? Isso daí o Dylan é o guri, e o Milo é o guri morto, que convida ele pra assistir mais um filme de assassinato. O Dylan vai lá, ele tá assistindo o filme, e daí tem uma hora que eu não sei se ele vê até o final, depois ele se sente assim, uh, sabe, angustiado com o que ele tava fazendo, só que daí ele pega e ele dá as costas, sabe, na metade do filme, e daí ele vê que o Zachary, né, o irmão dele, tava observando. Na verdade, eu não sei se ele enxerga, mas nós vemos que o outro irmão dele tava vendo que ele tava enxergando as crianças mortas, e ele já tinha dito que via também os mortos, né, então agora ele sabe o que que tá acontecendo com o irmão dele e tudo mais, né. Daí tu vê que ele desce até o porão, depois que o irmão dele saiu, depois que o Dylan saiu, o Zachary desce até o porão e ele conversa com o Milos. E daí tu vê que ele fala assim, por que tu escolheu ele? Eu sou mais forte, que não sei o que lá. Daí ele fala assim, não é tu que a gente precisa, é o Dylan. Tu acha que se tu não fosse mais forte, se tu fosse mais forte a gente já não saberia disso. Daí tu vê que ele tá frustrado, entendeu? Aumentando a ideia de que ele tá com inveja do irmão dele, que ele é o ruizão da família, digamos assim, né? Aí a Courtney e o delegado voltam pra dentro da casa, sabe? E eles trocam os beijos assim e tal, mas dormem separados, sabe? Não foi tão fácil assim nesse primeiro momento. Mas eles trocam um beijo assim e tal, e daí eles falam, tá, melhor a gente dormir que não sei o que lá, né? Aí na manhã seguinte, eles trocam números de telefone, tu vê que o cara deixou o número dele pra ela e vice-versa, e a Courtney dá um café pra ele e fala assim, pra te tomar na viagem, e daí eu sei que no final da conversa ele responde assim pra ela até same deal. Same deal quer dizer a mesma coisa, o mesmo negócio. Só que foi tão anticlimático que literalmente quando. Eu achei uma bosta, mas pelo menos o filme é tão. Tem tanta noção de que foi uma bosta que assim que a mulher sai e ele tá andando com o carro assim, ele fala same deal. E dá umas porradas assim, sabe? Porque ele mesmo viu que ele tinha sido um imbecil. Aí ele se encontra com o novo doutor, sabe? O cara que tem um nome, acho que é Dr. Stamberg, e os dois escutam a gravação sinistra, sabe? Que honestamente é uma cena que eu achei, mesmo que ela não tenha imagem nenhuma, é só um áudio, eu achei meio sinistro, porque até porque é em outro idioma, sabe? É uma. O cara explica a história, ele fala que o Bogu, né? Isso daí que a gente escuta essa gravação começou a ser captada desde os anos 70 e essa gravação dele é da década de 90 lá na Noruega, sabe? Que basicamente assim, era no momento que a criança estava tocando uma música e a outra criança da família matava as pessoas e tudo mais. Então eles estão vendo que esse espírito que o cara até falou, pode ser chamado de várias variações do termo bicho-papão, sabe? Sempre envolve uma representação artística, sabe? Seja um desenho, uma pintura, uma música, uma gravação e tudo mais, que agora está na nova versão, né? Digamos, já estamos no século XXI, agora é transmitido até pelas filmagens, e eles nem quiseram fazer para uma versão sem vídeo do YouTube, talvez, sabe? Eles quiseram manter com essa visual mais estético, pelo menos os vídeos antigos filmados com as câmeras, mesmo assim, umas câmeras mais de rolo e tudo mais, sabe? Mas enfim, então esse daí é o tipo de coisa que eles já tinham explicado um pouco no primeiro filme, sabe? Só que daí no final da cena, quando eles estão concluindo que é as crianças que matam a família, que eu acho que já era pra eles terem concluído faz tempo, né? Mas enfim, é nesse exato momento que eles estão concluindo, então é a criança que desaparece que matou a própria família. E daí, quando eles concluem isso, tu vê que o rádio que estava desligado liga sozinho e começa, rádio amador, sabe? Rádio antigão, no caso, ele liga assim e ele começa a falar
repetir as frases que eles falaram. Ele fala assim, então as crianças, é as crianças. Aí é como se fosse a entidade dizendo pra eles, eu descobri que vocês me descobriram, então agora vocês têm que ficar espertos. Aí até o cara fala, aí ele liga os dois pontos, ele fala assim, nossa, lá na casa tem duas crianças, dois guris. Daí ele já tem noção de que um dos guris vai matar a família, sabe? E ele tenta fazer alguma coisa. Daí ele até fala assim pro cara, destrói esse rádio, daí tu deveria destruir esse rádio agora. Se fosse tu, né? E a gente não sabe se é isso que vai acontecer, né? Só que na verdade o cara ia dormir, porque ele já estava perto da casa dele, já era de noite, mas no outro dia ele pretendia resolver a situação se não fosse tarde demais, né? Aí rola uma cena no outro dia, mostra amanhã do outro dia já no caso, a gente vê uma cena assim, de violência fraterna, sabe? Um dos irmãos tá batendo assim no outro, né? O Zachary, né? O Zack tá agredindo o Dylan, que é o irmão que vai ter que fazer os assassinatos, no caso. Ele leva um monte de porrada assim na costela, na cara, ele tá até sangrando já. Daí ele fala, fala que eu sou melhor, fala que eu sou mais forte, que talvez ele queira se mostrar pros espíritos que ele é o que deveria ser escolhido, sabe? E daí depois que essa violência acontece, o Dylan se levanta, só que os espíritos que jogam do lado dele e falam assim, tu devia fazer algo a respeito, tu devia matar, fazer algo sobre o teu irmão, tu devia fazer algo sobre o teu pai, tu devia fazer algo sobre a tua mãe. Ele até fala assim, mas a minha mãe não fez nada, né? O guri olha pra ele, exatamente, ela não fez nada, né? Dizendo que, digamos assim, ela foi omissa, sabe? Porque ele já apanhou do pai dele, agora ele apanhou do irmão dele, e a mãe dele simplesmente não faz nada pra proteger ele, digamos assim. Aí rola, tipo, eles já transicionam daí pra próxima cena envolvendo essa família, sabe? Que daí já anoiteceu, a gente vê que eles estão assim, a mãe deles já chegou em casa, ela tava trabalhando, algo desse tipo, e ela tá cuidando dos ferimentos do Dylan, e ela fala assim, Zack, pede desculpa pro teu irmão, por que que tu teria que fazer uma coisa, me dá uma boa razão pra tu fazer uma coisa dessa, dele, já pedi desculpa, pede desculpa pro teu irmão. Daí, em vez de pedir desculpa pro irmão dele, ele fala assim, vai se fuder, Dylan. Daí a mulher fala assim, fulano, o que que tu falou dele? Manda a mãe dele se fuder também. Chama ela de vadia, sabe? Ele, nossa, ofende a fuda. Aí quando vê ele mostra o dedo do meio assim, e a mulher só fala pra ele, vai pro quarto. Ela nem chegou a surtar e nem se botar nele. Claro que é um filme, é um roteiro, tá ligado? Eu não sei, eu não tô dizendo que é isso que ela devia ter feito, mas eu quero dizer que optaram por ela ficar chocada, talvez porque, sei lá, até pra dizer que foi a primeira vez, ou porque ela não. Depois, considerando que ela tá fugindo de um cara que batia nos filhos dela, ela tá numa mentalidade assim, de não querer bater nenhum dos dois, sabe? Só que daí o guri é muito desaforado, digamos assim, e vai pro quarto, sabe? E daí a Courtney pega e fala pro Dylan assim, tá tudo bem, mãe, não é culpa dele, é eu que sou muito fraco mesmo. Ela fala, não fala uma coisa dessas, nunca fala uma coisa dessas. Você é que nem eu, e o teu irmão é mais parecido com o nosso pai, né? Daí ela fala, sacode a cabeça, dizendo que sim. Ele falou, mas não se preocupa, eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Daí ele falou assim, mas tu acabou de deixar o meu irmão me machucar, e tu deixava o meu pai me machucar. Daí ele só sai de perto assim dela. Então tu vê que já tá se encaminhando pro guri acabar sucumbindo pra tentação de matar a família dele, tá ligado? Motivos, tipo, não é motivo pra matar ninguém, né? Claro. Só que, né, já tava criando a narrativa de que ele tinha o rancor do pai dele, agora ele tava adquirindo o rancor do irmão dele, que o irmão dele tava agindo simplesmente por inveja, sabe? E também daí agora a mãe dele, que ele tava adquirindo essa narrativa, né? Influenciada já pelos espíritos de que a mãe deles é omissa e não defende ele e tudo mais. Aí o Dylan se acorda após ter pesadelos, né? E daí ele desce até o porão e o guri fala assim, esse aqui é o último filme, depois que tu assistir esse aqui, tá tudo bem, tu não vai mais ter pesadelo. Aí tu vê a execução do Milos, sabe? Que é o guri que tu já imaginava que tinha a morte mais importante, inclusive a morte da igreja, né? Porque ele tem uma roupa, desde a primeira vez que ele tá aparecendo, a roupa dele parece bem assim, bem formal, sabe? Então já dá pra imaginar que ele era uma criança que frequentava o culto, sabe? E ele matou as pessoas dentro da igreja mesmo, então aumenta assim, o grau de profanidade. E é a morte mais bem elaborada, sabe? Tem a ver com aquela tigela que a gente tá enxergando no filme desde o começo e tudo mais, que basicamente, ele prendeu 5 pessoas no chão da igreja, formando uma espécie de pentagrama, inclusive. E daí ele colocava ratos assim na barriga das pessoas e depois ele tapava o rato com a tigela de ferro. Aí depois ele esquentava a tigela, ele colocava fogo em cima da tigela, né? Derramava assim fogo e tudo mais, brasa, sabe? Inclusive, porque era uma tigela de ferro. Então
a tigela esquentava, o rato para fugir roía as pessoas, sabe? Roía a barriga das pessoas assim. Inclusive dá pra ver, tipo, na hora que eles estão comendo, não dá pra te enxergar, tu só vê os gritos das pessoas, porque tu vê que a tigela tá tampando o rato e depois vai dar pra ver uma das vítimas, dá pra ver o rato saindo assim do lado, sabe? Depois que ele entrou pra dentro da barriga da pessoa, ele abre caminho assim e tal. Porque, né? Então é uma cena bem elaborada, bem assim de assassino perverso, sabe? Pra mostrar o quão longe que essas crianças iam pra. Não era só matar, tinha que matar com requinte de crueldade. As outras duas mortes que tinha rolado, uma era de eletrocução, sabe? Matava a família toda eletrocutada, e a outra era congelada na neve, que era de Natal, que enterrava as pessoas na neve e fazia eles morrer ali congelados só com a cabeça pra fora. E tudo mais, né? Aí o Dylan, né, ele assiste essa morte do Milos e ele fica chocado, e daí ele fala, pronto, agora tem que assistir esse último filme aqui, que de certo era o filme dele, ou algo desse tipo. Daí ele fala, não, eu não vou ser que nem vocês, que não sei o que lá. Aí ele sai correndo, ele sai fugindo, ele tá reagindo, digamos assim, né, e ele foge em direção à igreja, o que não parece a melhor ideia, né, considerando que ele acabou de ver uma morte lá. Aí tu vê que ele tá sendo perseguido pela entidade, só que no final dos contos ele acaba sendo confrontado pelas crianças, sabe? E as crianças falam assim, tu não vai mesmo assistir essa tua última... Ele fala assim, a tua última chance pra assistir o último filme. Tu vai assistir ou não? Ele fala, não, eu não quero ser que nem vocês. Daí o Milo responde assim pra ele, tudo bem, os filmes nunca foram pra você mesmo. Aí ele fica com uma cara de, hã? Então, né? Fica mais claro que quem vai ser o assassino dessa família é o irmão dele, né? O que já estava mostrando o caráter mais psicopático, digamos assim. Ou era um teste para ambos e aquele que tivesse mais vontade de matar seria o escolhido, digamos assim, né? Aí voltando para casa, o Dylan vê que o irmão dele tá vendo os filmes mortais, sabe? Ele olha, ele desce lá no porão de novo e ele vê que o irmão dele tá assistindo os filmes e ele tenta falar assim: Fulano, sai daqui. Para de assistir esse filme. Daí o irmão dele dá um tapa na cara dele, assim, puxar, vai embora, vai pro quarto, que não sei o que lá. Teu lugar não é aqui, fala assim pra ele. E daí o Milo, né, o fantasma do guri morto, chega pra ele e fala assim, se tu não conta nada, se tu não quer que a tua família toda seja morta. Embora não faça o menor sentido essa ameaça, né, sendo que o final do que vai acontecer é a família dele ser morta, então é melhor contar logo. Né? Aí na manhã seguinte, o pai dos meninos já chega, né, preparado pra levar os seus filhos. Ele chega assim, brabão, furioso, com o mandato já na mão, sabe? Tipo, ó, chega, se tu não quer sair daqui algemada, só me dá meus filhos, senão tu tá fudido, né? Aí, inclusive, ele até fala pra ela assim, tu pode vir com a gente se tu quiser. E ela manda ele se fuder, só que no final tu vê que ela vai com ele, porque, certo, ela queria proteger os filhos dela, sabe? Inclusive ela... E a gente sabe que, na verdade, isso daí ia desencadear a maldição, né? Quando a pessoa que tava na casa amaldiçoada se muda, é quando rola a execução. E é isso que acontece, né? Ela acaba indo com os dois filhos dela de volta pro ex-marido, digamos assim, porque ela não queria deixar o filho dela, principalmente o Dylan, né? Que é o que já tinha sido agredido antes, voltar a morar com esse cara sozinha. Ela preferiu fazer isso junto. Aí tu vê que o delegado chega lá na casa, que já tá vazia, né? E daí ele tenta ligar pra Courtney. Só que daí, na cena que... tu vê que ela tá na mesa pra jantar, algo desse tipo, ela recebe a ligação e não atende. Só que daí o cara sai do banheiro, né? E ele já pega o telefone dela e ele responde, assim, dizendo que, nunca mais liga pra ela. Assinado, né? Assinado não, ele só escreve assim... Her fucking husband, sabe? A porra do marido dela, digamos assim. Então, tipo, te manda, sai da volta da minha mulher. Basicamente isso, né? Aí tu vê que nessa mesa daí mesmo, no meio da refeição, o cara ele tem um surto porque o Dylan não tá comendo, né? Ele vê que o filho dele não tá comendo, ele fala, Dylan, por que tu não tá comendo? Tu não tá com fome? Ele fala, não tô com fome. Aí ele fica brabão, sabe? Tu vê que ele pega e começa a pegar comida, assim, uma espécie de purê de batata, enfiar na boca do filho dele. E daí a mulher começa a gritar, para fulano, para. Daí ele fala, não, desculpa, sabe? Então dá pra ver que o cara é um completo, assim, sem muitas cenas que ele aparece, dá pra identificar que ele é um cara, tipo, muito rico, muito burguês, muito safado e, assim, cretino, sabe? Bate em criança, bate em mulher, bate em homem também, como a gente vai ver. Tem um cara que deve ter tido, assim, a vida inteira alguém que achou que podia agir como quisesse, sabe? E tudo mais. Era esse tipo de personalidade que quiseram dar pra esse sujeito. Enfim, aí o delegado aparece lá na casa, né? O filme já tá perto do final. Já passou da 1 hora até onde eu sei, né? Aí ele chega, o delegado aparece lá na casa desse sujeito e tudo mais, e daí ele vai conversar com o cara, sabe? O cara já sai de dentro da casa com uma arma na mão, sabe? Com uma escopeta, digamos assim,
E daí ele fala assim, não, tu não tá me entendendo, tá correndo perigo. Quando ele fala isso pro cara, o cara fala como é que é, e começa a dar um pau nele, sabe? Dá soco nele, chuta ele, ele cai rolando uma escadaria, o cara levanta ele assim e fala assim na cara dele assim, ah, repete, repete, quem é que tá correndo perigo que não sei o que lá. Daí ele fala, eu vou, sai da minha propriedade que eu vou lá, eu vou lá fuder a minha mulher, sabe? Assim, esse cara foi perfeitamente escroto pra ele ser um perfeito olho do cu, sabe? Então, assim, eu vou dizer pra vocês que esse cara daí, na minha opinião, ele é o maior vilão do filme, sabe? Eu, tipo, ele é um personagem mais marcante do que o protagonista, porque a canalice desse cara é acentuada, sabe? É simplesmente estabelecido que ele bate na mulher dele, que ele bate nos filhos dele, que ele ameaça as pessoas que chegam na propriedade dele e que ele é um rico burguês safado que sempre usou o privilégio para agir com truculência. Então, tipo assim, deram tantas características odiáveis para esse personagem que eu diria que ele é o maior vilão do filme, sabe? E infelizmente nada disso tem a ver com a narrativa, digamos assim. E o nosso protagonista só levou um pau. Como eu disse, nem todo protagonista tem que ser um fodão, só que esse personagem que já não tinha a personalidade mais interessante, ele ainda por cima leva uma surra que não tem nada a ver com a história. Tipo, tem a ver com a história, claro, mas não tem nada a ver com o caráter paranormal do filme, sabe? O cara simplesmente falou, ah, vamos fazer o delegado levar uma tunda. Enfim, é isso aí. Aí ele volta pra casa todo arrebentado, né? E na manhã seguinte tu vê que as crianças mortas, no caso, né? Guiam o Zack pra ele fazer a gravação, sabe? Ele tá começando a filmar a família dele, assim. Inclusive, é nessa fazenda aí, que essa propriedade onde morava o pai dele, agora ele tá morando também, é uma espécie de fazenda, sabe? Que tem uma plantação, então já tá tudo se encaixando com o que a gente viu no começo do filme. E tu vê, assim, que ele vai lá e ele coloca uma... Tipo, dá pra imaginar que ele coloca algo na bebida da família, porque é ele que vai levar uma espécie de champanhe na mão dos pais dele. Então tu imagina que esse já era todo o processo do que ele ia fazer, sabe? Porque ele tem que ter dopado essa gente pra conseguir, né? Ainda mais o pai dele sendo um maluco truculento, ele jamais conseguiria fazer nada com o pai dele estando sóbrio, digamos assim, né? E daí, só que nesse mesmo momento que tá rolando esse piquenique familiar, a gente vê que o Dylan manda uma mensagem pro delegado bundão, sabe? Ele só manda uma mensagem assim, ó, It's Dylan, help us, sabe? É o Dylan, nos ajude. Aí o cara, mesmo ele sendo um bundão, ele tem um bom coração, sabe? Ele fala, bom, lá vou eu tentar salvar essa família, né? Aí a gente já muda pra cena da execução final, sabe? Já anoiteceu, sabe? Eles já transicionam pro momento chave, digamos assim. Honestamente, esse fluxo do final do filme eu não acho ruim, eu acho que talvez seja essa a principal razão de eu ter considerado um filme bom, um filme bacana, é que a última meia hora do filme é de cena importante para cena importante, uma após a outra, sabe? Sem nunca fazer a gente perder tempo vendo porcaria, sabe? Aí é a cena de execução do começo do filme, sabe? Tu vê que já tá as três, a gente não vê as três pessoas sendo presas, mas tu sabe quem são, né? É o Dylan, a Courtney e o pai dele, que eu esqueci o nome, mas também não importa. Aí o primeiro que ele mata é o pai dele, então pelo menos isso, né? Que não sei se ele escolheu, mas tu vê que ele tava filmando, as pessoas tudo com a cara, com o saco na cara e tudo mais, e ele incendeia o pai dele, sabe? Assim, queima o cara vivo, digamos assim. E daí, nisso a gente tinha visto uma cena do delegado chegando até a casa do maluco de novo, e quando ele chega lá, ele começa a olhar pros lados, ele vê um fogo lá, de longe, né, lá no meio da plantação, e ele segue até lá. E daí, cara, rola a cena mais bizarra do filme, na minha opinião, porque ele chega no cenário atropelando o Zack, sabe? Tipo assim, não é atropelar se passando reto por cima do guri, ou passando a roda por cima da cabeça dele, estourando os miolos, mas ele literalmente dá uma pancada no cara, que eu acho que foi intencional, tá ligado? Eu não acho que ele derrapou sem querer. O que é muito bizarro, cara. Ele atropelou uma criança. E, tipo, não tem nada a ver com a personalidade dele, não tem nada a ver. Me pegou desprevenido, sabe? E o guri aparentemente sai ileso, o que também é bem surreal. Eu não sei se isso já seria um simbolismo de que ele tá encantado de alguma forma, mas foi uma cena completamente assim, sabe? Descontextualizado com o resto da obra, sabe? Aí ele vai lá, ele consegue salvar a Courtney e o Dylan, e os três iniciam uma fuga que é meio tosca, né? Tipo assim, tu acabou de atropelar um menino, agora tu não é capaz de se defender de um guri que tá. O guri tava com uma foice na mão, sabe? Aquelas foices pequenininhas de uma mão só, e a câmera na outra. Então, tipo assim, é um guri de, sei lá, 11, 12 anos, tu não consegue bater nele, tu acabou de passar um carro por cima dele, cara. Qual é a diferença de chutar a cabeça desse moleque? Então, enfim, é uma cena que simplesmente assim, eu não vou problematizar mais ela, simplesmente porque eu sei que é um roteiro de ficção, não é feito pra simbolizar a realidade do que poderia ter acontecido. Mas é muito distante que o cara que acabou de chegar passando um carro por cima da criança, agora tá fugindo dele, sabe? Mas ok. Aí os três fogem do menino, né?
E eles acabam voltando pra casa e tudo mais. Aí rola uma cena que tu vai vendo que as crianças mortas estão ajudando o Zack a concluir o filme, tá ligado? Que era sobre isso, ele tinha que matar as pessoas e filmar, sabe? Pra a maldição acontecer, pra entidade ser satisfeita e tudo mais, era isso que a entidade queria. Ele tinha que filmar o momento que ele tava matando a família dele e tudo mais. E daí tu vê assim as crianças interagindo, tipo assim, primeiro mostrava um ângulo que era as crianças jogando os objetos longe e depois mostrava a visão pra gente ver como é que era a visão das outras pessoas e tu via que os móveis estavam se movimentando sozinhos, sabe? Mesas, cadeiras e prataria, essas coisas mais genéricas de filme de terror, sabe? E daí o guri consegue assim encurralar, digamos, a mãe dele e o irmão dele, sabe? A mãe dele tá protegendo o irmão dele, ele chega assim pra atacar eles com a foice, só que daí o delegado consegue aparecer correndo e ele dá uma paulada assim na câmera, sabe? A câmera cai no chão, quebra, o guri se desespera. Ele até desiste de matar, porque não basta só matar, né? Tem que matar e filmar. E ele vai correndo pro porão, tipo, ah, não, tem que ter outra câmera, tem que ter outra câmera, né? Aí ele abre o caixão aquele, né? O caixão não, o baú, e procura por uma segunda câmera, mas não tem uma segunda câmera, sabe? Só outros rolos de filme, etc e tal. Aí ele levanta o rosto assim dele, sabe? Que tava baixado pra ele mexer ali nessas coisas. E daí tá as crianças fantasmas e elas começam a falar: ah, não, bah, agora ele vai ficar muito brabo, agora ele vai ficar muito irritado. E daí o guri, assim, de costa mesmo, a entidade aparece por trás dele, coloca a mão assim no braço dele e ele morre, assim, de uma forma, assim, sobrenatural, tá ligado? Inclusive, é tão sobrenatural e pra mim foi esse momento que o filme me ganhou, porque eles deixaram bem claro que a entidade em si, ela era paranormal mesmo, sobrenatural, tá ligado? Não era, tipo, não era só um ser capaz de possuir as pessoas, mas ele ainda tem outros poderes. Porque ele encosta a mão no guri, tu vê que ele queima o guri, mas o guri chega a virar um esqueleto em pé ainda, sabe? Queima toda a cara dele quase que instantaneamente. E enquanto isso estava acontecendo, isso estava sendo transmitido pro andar superior pra mãe dele ver ele morrendo, sabe? E tipo, esse guri daí era o guri que estava vivo, sabe? Então mostra que ele é capaz de matar um ser humano vivo, encarnado dessa forma sobrenatural, só com um toque, digamos assim, né? Mas então tu vê que ele pode até tocar nos seres humanos. Então daí continua alimentando uma narrativa desde o primeiro filme, que eu já tinha dito isso lá, como eu destaquei, esse é do ponto alto do primeiro filme, sabe? Se é um ser tão antigo, tão poderoso, tão paranormal, ele não poderia ser vencido pelo Ellison, afinal o Ellison é simplesmente um escritor de true crime, sabe? Da mesma maneira que esse delegado. Então eles mostraram aí basicamente, pra mim, né, eu interpretei como que essa execução do filho da mulher, tanto é que até o cara fala assim: ah, vamos embora, vamos fugir dela. Ela tá desesperada, ela quer tentar salvar o filho dela, mas o filho dela literalmente morreu, sabe? No primeiro toque que o bicho botou a mão nele, o guri já foi desintegrado, digamos assim, e ele fala: vamos embora, vamos fugir da casa, e eles fogem, né? A mulher, né, a Courtney, o filho dela, o Dylan, e o delegado sem nome. Esses três daí conseguem escapar. Mas então, né, mostra que, pra mim, é como se a entidade nem precisa. Tipo, tudo isso que ele faz é só porque ele gosta, sabe? Ele é um ser antigo, forte, poderoso, independente, digamos assim, com uma agenda própria, talvez, sabe? Mas dá pra ver que ele não precisaria fazer tudo isso. Se ele só quisesse matar as pessoas, ele só poderia matar. Mas o que ele gosta não é o processo de matar. O que ele gosta mesmo é de fazer a criança matar a família, tá ligado? Então mostra que realmente é um bicho que não tem como tu vencer, sabe? Inclusive, daí isso é o que torna o final do filme mais interessante. Que essa cena foi praticamente o final do filme. O que eu também considerei um ponto alto pra essa obra como um todo. Que essa foi a cena mais louca do filme, né? Afinal, rola todos os momentos mais assim climáticos, digamos assim, né? Desde a hora que o guri mata o pai dele até o momento que ele é morto pela entidade. Aí tu vê que já amanheceu um novo dia. o, o delegado tá de volta pra casa dele, ou pro apartamento que ele tava alugando, e tu vê que ele é visitado pela entidade na própria casa dele, sabe? Tem uma hora assim que tem um rádio amador, se não me engano, nas coisas dele, algo desse tipo, e tu escuta de novo a gravação, tipo, da mesma maneira que tu tinha escutado a voz deles, como se alguém tivesse gravado a voz deles falando que entenderam, que é as crianças, sabe? É como se fosse assim, a entidade mostrando pra ele de novo: ah, é por isso que eu vim atrás de ti. E ele olha pra trás, a entidade tá ali olhando pra ele cara a cara, digamos assim, e o filme termina, sabe? Que basicamente é como se fosse o bicho ainda ali cobrar ele, tá ligado? Ele acabou de estragar os planos dele, porque foi isso que o cara fez, né? Ele nunca conseguiria derrotar a entidade, digamos assim. Só que ele quebrou a câmera, ele estragou a brincadeira do bicho papão e o bicho papão foi atrás dele, sabe? Então, honestamente,
Eu não esperei um segundo filme, porque eu achei que podia ter acabado no primeiro, só que com esse final do segundo, eu realmente gostaria de ver um terceiro filme. Eu acho que não tem o Sinister 3, mas espero que tenha, sabe? Espero que tenha, porque realmente é um filme que, apesar de eu não ter considerado incrível, extraordinário, nem o primeiro nem o segundo, vale a pena assistir, sabe? Justamente porque até agora, sabe, nem nos primeiros nem no segundo filme eles fizeram nada que eu achei assim muito tosco dentro da própria narrativa que eles estão criando, e pra mim realmente é um ponto alto. A criatura tá saindo por cima, sabe? Se é um ser paranormal poderoso, capaz de fazer coisas que a gente nem consegue compreender, sabe? Como esses filmes e como possuir as crianças até que é barbada, sabe? Mas agora nesse segundo filme aí que mostraram ele matando uma criança, sabe? Mostra realmente que esse bicho não poderia ser vencido por um ser humano qualquer, sabe? Quiçá por ser humano nenhum. Então, se sair um terceiro filme que continua expandindo e agora ele fazendo mais capirotagens, inclusive mostrando o que ele vai fazer com esse cara daí, já que o cara se meteu na brincadeira dele, sabe? Ele tava, sei lá, quantos anos fazendo um monte de chacina, se divertindo, roubando o filho dos outros. E daí agora chega esse babaca, o delegado sem nome, quebrou a câmera do guri no momento que o guri ia matar a mãe e o irmão e completar mais uma chacina em homenagem a ele, sabe? Em sacrifício em sua honra, digamos assim. E no final das contas isso foi tirado dele, sabe? Então, é isso aí, cara. Eu diria que assim como o primeiro filme, ele é um filme nota 7, nota 7,5. Se talvez outras pessoas gostem mais do que eu, talvez outras pessoas gostem menos do que eu. Só que, olha, com certeza não é um filme ruim, só que eu também não definiria como um filme fantástico. Mas é um filme, sabe, decente, decente mais, sabe? É um nota, sabe, se você não gosta do sistema de nota numérica, digamos que é um B menos, entendeu? Não é um bagulho que eu digo que é indispensável, mas honestamente tem muita coisa pior pra tu assistir por aí, sabe? Então eu indico mesmo, assim, né, depois de ter spoilado tudo, estragado toda a experiência, se é o tipo de pessoa que não se importa com spoilers, eu posso dizer pra vocês que assim como o primeiro filme, esse segundo, ele é consistente, ele é interessante, ele tem alguma coisa ali que te mantém entretido, sabe? E ainda acho que na comparação 1 a 1, esse filme aqui ainda melhor que o primeiro, eu acho, porque tem mais elementos interessantes, uma narrativa talvez um pouco mais interessante. O protagonista é bem fraco, mas o Ellison do primeiro filme também não é um personagem interessante, então acho que esse aqui ainda ganha no grande esquema das coisas, né? Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta trazendo outra análise de um filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Valeu!